Olá a todos, o meu nome é João Gonçalves. Eu sou o Mário Oliveira. E somos coaches na SIC Nutrition. No vídeo de hoje vamos falar sobre quanta proteína precisas para ganhar massa muscular. Antes de começarmos, vou explicar-vos qual é que são os melhores cenários para ganharmos massa muscular. Para ganhar massa muscular existem dois cenários ideais, que é ou estar em manutenção calórica ou estar num excedente calórico. O que é que são estes estados? Estar em manutenção calórica significa que vais estar a consumir exatamente o mesmo que aquilo que estás a gastar e desta forma vai haver uma manutenção do peso. Ou estar num excedente calórico em que vais ter um consumo maior do que aquilo que gastas e aí estamos num excedente. E ainda existe um terceiro cenário, que é uma dieta com menos calorias do que aquelas que tu precisas, ou seja, um déficit calórico, que não é o cenário ideal para ganhar a massa muscular. Por isso é que o Mário referiu aqueles dois primeiros cenários, porque são os ideais, o teu principal foco é ganhar massa muscular. No entanto, como vamos falar da proteína, nós depois abordaremos também como é que o deves fazer se estiveres num déficit calórico, mas de frisar aqui a parte mais importante. Se queres ganhar músculo, o ideal é estar em manutenção ou excesso calórico. Aproveitando o tema, se gostavas de ver como é que podes calcular as tuas calorias, ou seja, quantas calorias precisas por dia para o teu objetivo, manutenção, excesso calórico, déficit calórico, comenta por baixo do vídeo para nós podermos preparar um vídeo onde te ensinamos como podes fazer isto. Mas o foco de hoje é a proteína e é isso que vamos passar agora. Porquê é que é importante o consumo de proteína no ganho de massa muscular? Essencialmente a proteína, imaginem que é os blocos que permitem vocês construírem a vossa casa, ou seja, aumentar a massa muscular. Ou ingerirmos mais proteína, a síntese proteica vai estar aumentada e aí é que vamos ter mais ganhos. Agora que já sabes qual é a importância da proteína, já sabes que também está associado a quantas calorias precisas por dia e qual é o cenário que te encontras neste momento, como é que podes calcular quanta proteína precisas? Um range aceitável, ou seja, um intervalo para a quantidade de proteína por dia, seria adequado entre 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. E o que é que significa isto? Se calhar a forma mais fácil é dar-te um exemplo prático do que é que podes consumir no teu dia. Então, pegando aqui no nosso intervalo de consumo de proteína, 1,6 a 2,2, vamos usar um valor intermédio, que é o que nós usamos na maioria dos casos. Imagina que precisas de 2 gramas de proteína por quilo de peso. Se pesares 80 kg, isto significa que precisas de consumir 160 gramas de proteína por dia, ou seja, macronutriente. Não estamos a falar em alimentos, já te explicamos como é que isto se transforma em alimentos mais concretos. Se pesares, por exemplo, 60 kg, significa que precisas mais ou menos 120 gramas de proteína por dia. E como podem ver, não é necessário ser um exagero de proteína, como muita gente faz, em que chega a ir a 3 gramas por quilograma de peso corporal. Neste caso que o João falou, muita gente se calhar iria estar bem acima das 200 e em alguns casos até 300. E na realidade não é necessário. É assim, o que aconteceu ao longo dos últimos anos foi passarmos de uma altura onde não era dada grande primazia, grande cuidado à parte da proteína, em que as pessoas estavam a consumir muito pouca proteína, passámos por uma geração onde parece que tudo tem proteína e que podemos consumir tudo com proteína e desde que seja proteína é bom, e passamos a consumir em muitos dos casos mais proteína do que o que é necessário. E a proteína também tem uma desvantagem, que é a questão do preço, é um macronutriente caro, por isso consumir mais do que o que é necessário pode significar mais custos desnecessários ao final do mês. Exatamente, se estiverem a consumir dentro deste intervalo proteínas de alta qualidade ou de alta disponibilidade, é mais que suficiente. Existe aqui um fator também importante na escolha do intervalo de quanta proteína que queres consumir por dia, que está relacionado com também o poder saciante que a proteína tem. Imaginem, uma pessoa que nem tem muito apetite, se procura ganhar massa muscular e precisa estar num excedente calórico, se consumir um excesso, por assim dizer, de proteína, vai acabar por ficar se calhar sem apetite ao longo do dia e não vai consumir as calorias que realmente necessita para ter ganho de massa muscular. Se calhar até vai estar num déficit. Por isso é que nós temos de ter atenção aqui ao controle das quantidades que são ingeridas por dia, porque a proteína, principalmente se calhar até dos 3 macronutrientes, é o que requer especial atenção mediante o objetivo de cada um. Se querem ganhar massa muscular, se o objetivo é ganhar massa muscular e estão em excedente calórico, o consumo de proteína, se for em demasia e causar aqui dificuldade em consumir os alimentos, pode ser negativo, tal como pode ter o efeito oposto. Ou seja, apesar de não ser o foco de hoje falarmos sobre o ambiente para a perda de gordura, o consumo de proteína pode ser útil neste sentido quando estão a querer perder gordura, porque vai ser mais saciante, vão ter menos fome, é mais fácil de cumprir o plano. Isto acaba por ser, se calhar,
um contrassenso para a maioria das pessoas, que é, quando estamos a ganhar massa muscular, precisamos eventualmente de menos proteína do que quando estamos a querer perder gordura. Então, neste momento já sabes que precisas entre 1,6 a 2,2 gramas de proteína por dia. Sabes o teu total diário, mas tens que dividir isto pelo teu número de refeições. E o que é que nós propomos? O ideal, normalmente, é entre 3 a 5 refeições por dia para a maioria das pessoas. Isto significa que vais consumir entre 0,4 a 0,6 gramas de proteína por refeição. Vamos então pegar no exemplo que o João deu há pouco. Uma pessoa que tem que consumir 160 gramas de proteína, isto acabam por ser 40 gramas por 4 refeições. Agora vamos ver em termos de alimentos. Isto equivale, por exemplo, a 200 gramas de bifes de frango ou bifes de peru. Sim, ou 2 latas de atum, por exemplo, são mais ou menos 40 gramas de proteína. 2 scoops de whey, exatamente o mesmo. Ou seja, depois de saberes o teu total diário e dividires o teu total diário sobre o número de refeições que tu preferes, transformar em alimentos é um passo super simples. Vamos então fazer um pequeno resumo. Temos 3 estados, que é estar em déficit calórico, manutenção calórica ou excedente calórico. Neste caso, o ideal para ganho de massa muscular é estar em manutenção ou num ligeiro excedente calórico. Nesta situação, então, assumindo que estás em manutenção ou em excedente calórico para ganhar o máximo de massa muscular possível, já sabes que o teu intervalo de necessidades de proteínas está entre 1,6 e 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. No entanto, se estiveres a perder massa gorda, se calhar estar entre as 2,3 e as 2,8 gramas por quilograma de peso corporal vai ser o ideal para garantir que ficas saciado. Ou seja, se o que tu precisas de conhecer, além de saber quanta proteína precisas por dia, quantos hidratos, quanta gordura e quantas calorias, fica atento também porque brevemente vamos ter mais workshops onde nós vamos ensinar com casos práticos em que te vamos explicar como podes configurar a tua própria dieta com proteína, calorias, hidratos, gorduras e tudo aquilo que precisas para ter os melhores resultados. Como viram, a parte da proteína e dos macros não é um bicho de 7 cabeças, pode ser bem mais simples que parece, e se não és uma pessoa que tem muita fome ou pouca fome, és uma pessoa que segue mais ou menos uma normalidade a nível de alimentação, podes manter a tua proteína nas 2 gramas por quilo e tens o assunto resolvido para sempre. Se tiverem algumas dúvidas, enviem e-mail, mandem-nos mensagem, deixem nos comentários as vossas dúvidas, que nós temos todo o prazer em responder. Se já sabem, gostaram do vídeo, também aproveita e deixa o teu gosto aqui por baixo do vídeo e partilha com os teus amigos que não sabem a quantas andam no que toca ao consumo de proteína. Ativa o sininho para ser o primeiro a receber as notificações. E não te esqueças, descomplica! Mas o que é que vamos fazer agora? Repetimos tudo? Vamos repetir. Acho que é melhor. Está bem? Até porque depois podes ser tu a dizer A minha essa introdução foi... É Bora isso. lá. Antes de mais, vou explicar-vos qual é que são os melhores cenários para ganhar Bora massa lá, muscular. Mário. Vamos lá em 3, 2, 1, olha para a câmera, ação. E o que é que são estes estados? Estando em... Vocês estão a falar, eu nem sequer me consigo concentrar. Olha, não te falou bem. Então, E não te esqueças, descomplica. E fiquei a olhar para o lado. Vamos fazer outra vez? Yeah. perfeito. Ok, vamos tirar a foto.